conseguir identificar essas crenças, conseguir colocar elas para fora, escrever num papel, falar em voz alta, diminui o nosso medo de olhar para as coisas. O medo, às vezes, é uma grande fonte de muito sofrimento, né? Então, quando a gente se abre para olhar, esse medo ele começa a se desvanecer. E isso pode ser uma chave poderosíssima para a gente modificar a nossa vida, para a gente se abrir para os presentes que a vida tem para trazer para a gente, que são muitos, só que a gente não consegue receber. E a gente não consegue receber porque a gente está muito mergulhado, muito identificado com este sofrimento. Sabe aqueles momentos na vida da gente que parece que nada vai dar certo ou que nada está dando certo e que só piora, né? Parece que todos os nossos pesadelos se tornam realidade num único momento e a gente sofre. Eu queria contar para vocês no vídeo de hoje que até mesmo estes momentos têm por trás uma bênção escondida. Vamos descobrir o que é? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Sabe aquelas situações que a gente passa, né? Ou determinados períodos da nossa vida, fases, né? Em que a gente está sofrendo muito por causa de alguma coisa, às vezes por causa de uma separação, às vezes porque a gente perdeu alguma coisa, né? Perdeu um trabalho, perdeu uma gravidez desejada, qualquer coisa. Imagine qualquer coisa que você possa estar passando neste momento e que te cause sofrimento, né? Agora, depois que você já tiver trazido para a sua mente alguma situação desse tipo, né, que você esteja vivendo agora ou que você viveu há pouco tempo atrás, eu queria que você também tentasse se lembrar de algum momento em que você se recorda após ter passado por situações desse tipo, né, como você se sentiu, como que você saiu dessa tempestade, né, como que você saiu do lado de lá. Você saiu uma pessoa diferente? Se você saiu uma pessoa diferente, você saiu uma pessoa diferente como, né? Você passou a acreditar ainda mais neste papel de vítima que às vezes a gente se coloca? Ou você começou a olhar para a vida de uma forma diferente? No sentido de agora em diante eu quero aproveitar mais a vida, eu quero viver uma vida mais leve e com mais significado do que a forma como eu estava vivendo antes, né? Isso é uma possibilidade, não é verdade? Mas muitas vezes, por mais que a gente faça essas promessas, né, de que de agora em diante eu não vou mais dar tanta importância, né, para as coisas bobas que me acontecem no dia a dia, eu não vou mais reclamar tanto, né? Por mais que a gente faça esses compromissos com a gente mesmo, muitas vezes, passadas algumas semanas, passados alguns meses, a gente volta a agir no mesmo padrão, né? E isso pode voltar a nos causar este sofrimento. Por que que é assim, né? Por que que a gente acaba caindo sempre nos mesmos buracos? Porque isso é mesmo um padrão ou uma crença, né? Alguma coisa na qual a gente acredita e que a gente não vê como possa ser diferente. Como eu citei anteriormente, por exemplo, num processo de separação de casal, né? Quantos casais que se separaram, que você conhece, que passaram por este processo de forma tranquila, que passaram por este processo em paz? Acredito que poucos, não é verdade? Mas por que que isso é assim? Porque existe uma crença coletiva de que a separação de um casal é um momento difícil, é um momento de dor. E aí, se você viveu isso na sua vida, provavelmente, no momento que você passou, você também não sabia como fazer diferente. Então, você viveu este processo com dor e com muito sofrimento. E é assim para tudo na vida da gente, desde as coisas que a gente julga mais simples até as coisas mais complicadas. Eu, por exemplo, nunca tive uma crença de que sogra e sogro, né,
são pessoas que podem me trazer algum problema, são pessoas difíceis. E eu tô dando esse exemplo porque eu sei que isso também é uma crença social muito arraigada. Então, como eu nunca tive essa crença, né, como não faz parte do conjunto de crenças que eu adotei, né, que eu resolvi pegar para mim, eu nunca tive situações complicadas com meu sogro e com a minha sogra. Pelo contrário, a gente compartilha muitos momentos bacanas e eu gosto muito de ter eles na minha vida, né? Quando eu falo que eu nunca vivi momentos complicados, não significa dizer que a gente nunca tenha discutido, mas discutir faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas eu nunca achei, né? Nunca coloquei esse rótulo de que eles, por serem meu sogro e minha sogra, são pessoas que vão me trazer dificuldade. As discussões que a gente teve na vida, né? As dificuldades que a gente enfrentou, são dificuldades que eu enfrentaria com qualquer outra pessoa, né? Não é pelo fato deles serem meu sogro e minha sogra. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que quando a gente entende, né, que os sofrimentos que a gente vive, eles derivam daquilo que a gente acredita e não de situações que vêm de fora, a gente retoma um poder nas nossas mãos de transformar essas situações, né? E essa é a bênção escondida por trás das situações que nos causam sofrimento. A bênção é a oportunidade que é gerada naquele momento, que é trazida à tona naquele momento, da gente olhar para a crença que existe por trás daquele sofrimento que a gente está sentindo. Então, primeiro a gente tem que entender, né, e ter muito claro que não vem de fora, né? Que a forma como a gente está vivendo aquela situação, que a forma como a gente está interpretando aquele momento vem das crenças que a gente tem. E num segundo momento, a gente tem que se abrir para ter essa quase que curiosidade, sabe? Qual é a crença que eu tenho? Qual é a crença de base, né, que eu tenho que está me fazendo interpretar esta situação desse jeito? E aí, quando a gente se abre para olhar para essas crenças, né, a gente está se dando a oportunidade de viver de novo essas mesmas situações de uma outra perspectiva, já sem este sofrimento, né? É claro que vai ter momentos na vida da gente que a gente está tão mergulhado na dor, né, que a gente está tão mergulhado e tão identificado com tudo que está acontecendo que a gente não vai conseguir ter esse vislumbre. Por isso que eu acho legal a gente tentar estabelecer essa prática com coisas simples, né, com coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Porque quando você consegue estabelecer essa prática com coisas que têm menos significado para você, depois fica mais fácil de você retomar este processo mental, né? Porque é um processo mental que a gente aprende a fazer para coisas que são mais complicadas, para coisas que têm mais significado para você. Ou para a gente de uma maneira geral, né? Ou para a sociedade de uma maneira geral. Como, por exemplo, né? Como eu já disse, uma separação de casal, ou a morte de um ente querido, e tantas outras coisas, né, que tem muitos significados no mundo, que a gente compartilha crenças coletivas a respeito, né? Por exemplo, perder um emprego, né? Perder o trabalho. Num primeiro momento, quando você pensa em perder o emprego, pode ser que a gente olhe para isso de uma forma muito negativa, né? E aí as historinhas que a gente vai contar pra gente mesmo a respeito desse fato, né, de perder o trabalho, é o que vai nos causar dor. E essas historinhas, elas são contadas baseadas nas nossas crenças. Quem disse que perder um trabalho é uma coisa negativa, né? Às vezes você está perdendo um trabalho aqui para que uma outra oportunidade, uma coisa melhor que você já vem criando para você na sua vida aconteça, se torne realidade, né? Para que coisas novas apareçam na vida da gente, outras têm que terminar. Mas se você ficar muito apegado à sua crença de que perder um emprego é uma coisa ruim,
talvez você não consiga se abrir para essa coisa melhor que estava vindo para você, né? E você fica ali tão concentrado de que você é mesmo uma vítima, de que o mercado de trabalho não tá legal, de que quando acontece uma coisa ruim é comigo mesmo, e todas essas coisas que a gente repete pra gente. E eu não tô nem falando das coisas que a gente repete em voz alta, hein? Eu tô falando das coisas que a gente repete aqui, ó, na nossa mente. Todas as crenças que a gente ativa na nossa mente quando essas situações acontecem. A ativação dessas crenças é que vai continuar criando mais realidade, é que vai continuar criando no mundo outras situações para que você confirme essas suas crenças, né? Então, quando a gente se abre para olhar para elas, quando a gente joga luz em cima dessas crenças, a gente está abrindo aí uma janelinha de oportunidade para começar a transformar essas crenças. A gente ganhar consciência delas é um primeiro passo para que a gente consiga transformar. E esta é a grande bênção. Eu não consigo ver bênção maior do que a gente reviver as mesmas situações, né? Ou situações similares e não ter mais sofrimento, né? Ou não sentir mais sofrimento quando a gente revive elas, né? Ninguém gosta de sofrer. Mas quando você acredita que o seu sofrimento é causado por alguma coisa fora de você, né, por alguma coisa externa a você, você está tirando da sua mão completamente o poder de transformar a sua vida. Então, qual é a solução? A solução é olhar, dar um passo atrás e se perguntar: qual é a crença que eu estou ativando em mim e que está fazendo com que esse sofrimento se repita na minha vida, né? É tentar olhar para a situação de uma outra forma, de um outro ponto de vista. Quando a gente se abre, quando a gente se dá essa oportunidade, a gente começa a transformar a nossa vida. Vamos parar para pensar. De onde vem o nosso sofrimento? Qual é a raiz do nosso sofrimento? O nosso sofrimento, ele é gerado, né, ou ele é ativado quando as coisas não acontecem da forma como a gente planejou, da forma como a gente esperava. E da onde vem o nosso planejamento? Da onde vem a forma que a gente esperava? Se não das nossas crenças. Então, quando a gente consegue olhar para as nossas crenças, a gente se abre para outras possibilidades, para possibilidades que talvez neste momento a gente não esteja apto a enxergar, a gente não saiba, né, qual é a melhor forma de curar as coisas dentro da gente. E então, quando esse sofrimento vem à tona, a gente pode escolher se abrir e olhar para isso de uma forma diferente. É a única forma, é o único jeito da gente criar diferente, da gente parar de sofrer. Eu deixo aqui uma sugestão, então, para você. Faça aí uma lista de pelo menos 5 coisas que hoje na sua vida te causam sofrimento. Pode ser a crença de que você não tem dinheiro suficiente, a crença em relação a uma doença, né? Alguma coisa que você esteja vivendo no seu corpo, ou uma crença de relacionamento, né? Como eu citei aqui, uma separação, ou o fato de você não ter uma pessoa na sua vida com quem você gostaria de compartilhar, né? Qualquer uma delas, ou coisas até simples, coisas menores, né? Como por exemplo aí para quem tem filhos, né? E a criança estiver enfrentando dificuldades na escola, qualquer coisa que te faça sofrer. Faça aí uma lista de 5 coisas e veja se você consegue identificar qual é a crença por trás delas, né? Deixa de se envolver com as histórias que você se conta sobre elas e tenta dar uma olhada em qual é a crença que existe por trás. Será que existe aí uma crença de não merecimento? Uma crença de não capacidade? Ou uma crença de que dinheiro é difícil,
de que a vida é difícil, né? De que a vida é uma grande luta. O que mais? São tantas as crenças que a gente compartilha, né? Mas conseguir identificar essas crenças, conseguir colocar elas para fora, escrever num papel, falar em voz alta, diminui o nosso medo de olhar para as coisas. E o medo, às vezes, é uma grande fonte de muito sofrimento, né? Então, quando a gente se abre para olhar, esse medo ele começa a se desvanecer. E isso pode ser uma chave poderosíssima para a gente modificar a nossa vida, para a gente se abrir para os presentes que a vida tem para trazer para a gente, que são muitos, só que a gente não consegue receber. E a gente não consegue receber porque a gente está muito mergulhado, muito identificado com este sofrimento e com as nossas crenças, né? Fazendo com que elas se repitam, com que elas se confirmem na nossa vida. Então, vamos fazer esse exercício? Pega aí um caderninho, pega aí um papel, ou uma caneta, um lápis e escreve quais são as 5 situações que mais te incomodam hoje e tenta sentar e identificar quais são as crenças que existem por trás dessas situações. Pode ser que você se dê conta de que não é uma crença só, que são várias, mas tenta se concentrar em uma que seja muito significativa para você, em uma que faça sentido para você. E preste atenção que às vezes esta crença que te faz muito sentido, ela pode inclusive estar relacionada com todas as 5 situações que você descreveu. Porque a vida é isso, a vida é uma repetição de crenças. Então, olha que maravilha que seria se você conseguisse desfazer, desconstruir, né, esta única crença. Quantas coisas você não podia criar na sua vida de forma diferente? Eu vou gravar mais um vídeo para vocês explicando aí um passo a passo de como a gente faz para desconstruir essas crenças. Mas um primeiro momento muito importante, um primeiro passo muito importante é a gente deixar muito claro na nossa cabeça, né, quais são essas crenças, de onde elas vêm, talvez, né, com quem você aprendeu. Então coloque aí no papel, faça esse exercício e aí no vídeo da sexta-feira eu vou falar para vocês, eu vou compartilhar com vocês um passo a passo de como a gente desconstruir essas crenças, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima!